E por que eu estou trazendo essa camisa? Porque ela é a camisa dos 40 anos do título da Libertadores, da primeira Libertadores do Mengão. Bom dia, boa tarde, boa noite, Mister Nauta, você que está aqui no canal ou no Instagram do Mister da Torcida, seja bem-vindo. A semana é de final de Libertadores, a aguardada final da Liberta chegou e é hora da gente montar aquela corrente. Vamos ver o que o Mister da Torcida tem a dizer aí, pra gente não soltar um da mão do outro e fazer essa corrente pra frente pro Mengão ser tricampeão da Libertadores. Vai lá, Mister! Vamos lá, nação! Ninguém solta a mão de ninguém. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber os vídeos mais novos e dê like no vídeo, senão a maldição da segunda divisão pode cair na sua cabeça. Então, como a semana é de final de Libertadores, a gente vai ter uma programação especial aqui no canal. Neste vídeo de hoje eu quero lembrar a você, torcedor flamenguista, que hoje, 23 de novembro, pode ser que você não esteja vendo esse vídeo no dia 23 de novembro de 2021, quando ele foi gravado, mas essa data é importantíssima porque há exatamente 40 anos nós conquistamos a nossa primeira Libertadores no Estádio Centenário de Montevidéu, que é onde o Mengão vai jogar agora sábado a final da Libertadores de 2021 contra o Palmeiras. E há 2 anos, exatamente também no dia 23 de novembro, o Flamengo foi bicampeão da Libertadores, ganhando aquela final emocionante com 2 gols de Gabigol em cima do River Plate lá em Lima, no Peru. Então, o dia 23 de novembro é um dia especialíssimo para o Mengão. Eu quero falar um pouquinho da primeira conquista, aquela que abriu os caminhos para esse Flamengo ser um Flamengo global, mundial, com aquele timaço de 1981. Parafraseando um pouquinho aquela música do Kiko Zambianchi, que a torcida fez uma versão, em novembro de 81, o Flamengo conquistava pela primeira vez a Libertadores na sua história com aquele time que todo mundo guardou na memória, não é? Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior, Andrade, Adil e Zico, Tita, Nunes e Lico. Mas o que poucas pessoas se lembram é que esse time jogou muito poucas vezes junto, acho que se não chegou a 15 vezes, que esse time conseguiu com essa formação clássica entrar em campo. Afinal, isso acontece com todo grande time, né? No dia a dia a gente tem contusões, opções táticas, expulsões e a gente não consegue, os times não conseguem manter a formação base durante todo o campeonato e cada vez menos existe uma formação base nos grandes clubes. Você vai ver o Bayern de Munique, o City, o Chelsea. Os técnicos desses times, eles na verdade acabam fazendo uma grande variação de uns 14, 15 jogadores e isso é a base dos grandes clubes de futebol hoje em dia, não só 11 jogadores. Mas lá em novembro de 81, o Flamengo estava prestes a jogar a final da Libertadores pela primeira vez. Era a primeira vez que o clube participava de uma Libertadores e era a primeira vez que ele chegava à final. A campanha da Libertadores de 81, hoje a gente olhando para trás, sabendo como foi grande aquele time, aquele futebol maravilhoso que era jogado, ela pode esconder algumas coisas que aconteceram no retrospecto, ali no dia a dia. Se a gente fosse lembrar, o Flamengo jogou uma primeira fase, no modelo que era naquele ano, né, de 81, ia só para a Copa Libertadores, iam só os 2 primeiros classificados no Campeonato Nacional, então Flamengo e Atlético tinham sido campeão e vice, respectivamente, do Campeonato Brasileiro de 80, e caíam num grupo que sempre tinha 2 times também de um outro país. Então o Brasil teve na primeira fase o confronto contra os times do Paraguai, o Olímpia e o Cerro Porteño. E o Flamengo não foi muito bem, assim como o Atlético também não foi muito bem, não mostrou toda essa superioridade naqueles confrontos. O Flamengo empatou 2 vezes com o Atlético, empatou 2 vezes com o Olímpia e ganhou 2 vezes do Cerro Porteño. E o Atlético fez a mesma coisa, empatou as 2 vezes com o Flamengo e empatou também 2 jogos contra o Paraguai, ganhando 2 jogos. Aí o regulamento dizia que era necessário ser feito um jogo de desempate. E aí vocês já sabem a história, foi aquele jogo lá em Goiânia que não chegou ao fim, não chegou nem ao fim do primeiro tempo. O José Roberto Wright totalmente descontrolado, acabou expulsando mais da metade do time do Atlético, metade, né? 5 jogadores do time do Atlético, e o Atlético acabou perdendo por WO aquele jogo. Aí sim, na segunda fase, o Flamengo começou a demonstrar toda a sua força, o time já estava mais entrosado, acho que tinha passado um pouco também daquela ansiedade de uma primeira Libertadores, que era um campeonato muito mais difícil do que é hoje em dia. Os campos eram piores, a arbitragem pior ainda, se é que isso pode ser possível, do que hoje em dia, né? E aí o Flamengo foi jogar contra Jorge Wilstermann e contra o Deportivo Cali, ganhou as 4 partidas e se classificou para a grande final. Na final daquele ano, a gente ainda não tinha esse modelo de um jogo único. Estavam previstos, então, 2 jogos, um no Brasil e um no Chile, porque o adversário do Flamengo era o valente Cobreloa. Valente é uma forma eufemística de se falar do selvagem Cobreloa, que vinha de uma cidadezinha chamada Calama,
que é uma região de mineradores, e tinha surpreendido a todo mundo, porque o grupo do Flamengo tinha Jorge Wilstermann e Deportivo Cali, que eram times fáceis, mas no grupo do Cobreloa nós tínhamos dois times tradicionais uruguaios, o Peñarol estava lá, o Nacional também, e o Cobreloa acabou sendo o primeiro colocado na chave e se classificou para a final. Como o estádio do Cobreloa lá de Calama era muito pequeno, não comportava o público mínimo exigido para uma final de Libertadores, foram marcadas então duas partidas. A primeira a ser jogada no Rio de Janeiro, no Maracanã, e a segunda no Estádio Nacional. No Estádio Nacional, porque é o estádio de grandes memórias e não felizes memórias, né? Durante a ditadura aquilo foi usado como campo de concentração de prisioneiros políticos, e no Estádio Nacional de Santiago o segundo jogo. O Flamengo ganhou o primeiro jogo, não foi um jogo fácil, até a gente achou que o Flamengo ia golear o inexpressivo Cobreloa e abrir uma boa vantagem para a segunda partida, ganhou por 2-1, e na segunda partida, um jogo que foi marcado por muita violência oficial e das torcidas, os jogadores, o Adílio e o Lico, ficaram de fora da última partida por conta das pancadas que levaram, das agressões que sofreram, uma pressão muito grande da torcida, uma infelicidade ali do Leandro, e acabou que a única derrota do Flamengo naquela Libertadores de 81 aconteceu justamente no segundo jogo da final, disputado no Estádio Nacional de Santiago. Então, como Cobreloa e Flamengo tinham ficado iguais nos dois jogos da final, foi marcado um jogo de desempate para dali a 3 dias, numa segunda-feira, em Montevidéu, no mesmo palco onde o Flamengo vai enfrentar agora o Palmeiras pela final da Libertadores 2021. Olha só que legal a coincidência histórica. E aí, naquela final, o Flamengo foi soberano, não é? O Zico acabou com o jogo, fez os 2 gols, teve expulsão de um lado e do outro, o Andrade, teve expulsão também do jogador do Cobreloa, e no fim tem aquela famosa confusão que o Carpegiani, o técnico do Flamengo, manda o Anselmo entrar em campo quando o jogo já está ganho, lá no finalzinho, nos últimos momentos da partida, e acertar o Mário Souto, que tinha sido o zagueiro que tinha causado as contusões do Adílio, do Lico, tinha jogado com pedra na mão, cortava os jogadores, enfim, coisas que a gente imagina que não devam acontecer mais hoje em dia no estádio de futebol, né? Então, o Flamengo campeão da Libertadores num dia 23 de novembro de 1981, há 40 anos. Naquela época, em 80 na verdade, né, na virada de 80 para 81, o Flamengo estreou seu primeiro contrato de patrocínio com a Adidas, né? E essa daqui era a camisa que o Flamengo jogava naquela época. Você vê que o material hoje é inimaginável a gente pensar, né? Como é que os jogadores suavam, um material pesado, pinicante, tudo, mas era uma camisa revolucionária para a época. E por que eu estou trazendo essa camisa? Por alguns motivos. Primeiro, porque ela é a camisa dos 40 anos do título da Libertadores, da primeira Libertadores do Mengão. Segundo, porque ela tem aqui, apesar de que já está muito apagada, é uma camisa que eu nunca usei, mas o tempo foi se encarregando de apagar aqui o escrito, a assinatura, né? O autógrafo do Zico. Tem aqui, com um abraço, Zico, que foi me dada, então, uma camisa do Galinho, original daquela época, que eu nunca usei, ela ficou aqui com um troféu, e hoje eu estou tirando para mostrar para vocês, porque está fazendo 40 anos daquele título maravilhoso. Mas a outra questão também que eu estou trazendo essa camisa é porque, infelizmente, nesse último fim de semana, a gente recebeu a notícia que nos deixou um dirigente do Flamengo daquela época áurea, do Márcio Braga, e que foi o pessoal que revolucionou a gestão do Flamengo, que foi o Paulo Dantas. E essa camisa daqui do Zico me foi dada pelo Paulo Dantas. É verdade. O meu padrinho, que é um vascaíno, ele era funcionário do Banco do Brasil e trabalhava com o Paulo Dantas. Ele conhecia o Paulo Dantas do banco, que também era funcionário do Banco do Brasil. Era dirigente do Flamengo, mas era funcionário do Banco do Brasil. E aí, conversando, o Mengão tá numa boa, né? Meu sobrinho adora criança, adora o Flamengo e tudo. Você não teria como conseguir uma camisa do Zico? E o Paulo Dantas, então, chegou um dia e presenteou a mim, né, via meu padrinho, com essa camisa do Zico autografada, que tem 40 anos, e o Flamengo tem uma grande chance de ser tricampeão da Libertadores nessa semana. Como disse o Mister, não quebre essa corrente. Se você gostou do vídeo, dê like, inscreva-se no canal, siga o perfil no Instagram, avise os seus amigos e ative o sininho para você saber sempre das novidades dos vídeos que o Mister da Torcida está publicando aqui. Se você está olhando no Instagram, você vai lá na bio e vê o link para os 2 livros que eu escrevi a respeito do Flamengo. Mister Mundo, que conta a minha relação com o Flamengo e o fantástico ano de 2019, e Octo Patamar, que conta a história do título de 2020. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, é só você clicar aqui no link que tem abaixo do vídeo e você também vai ter o link para os 2 livros que estão disponíveis lá na Amazon, tanto o Octo Patamar quanto o Mister Mundo. E como é semana da final da Libertadores, fique ligado, porque nesta quarta-feira, lá pelas 7h30 da noite, eu e a Gabi Tunes vamos fazer uma live sensacional de
final de Libertadores, de esquenta para esse jogão Flamengo e Palmeiras. E na sexta-feira, quem vai fazer a live comigo é a grande figura que é o César Palvarini, meu pai, palmeirense, é verdade. E aí nós vamos poder falar, além do jogo final que vai acontecer no dia seguinte, falar das nossas memórias dos grandes times do Flamengo e do Palmeiras. Nós vamos poder falar um pouquinho de como é que foi essa história do mister da torcida, nascer numa família de palmeirense e vascaíno, nadar no Fluminense e sair rubro-negro. E como é que Bom, vocês vão ver, tem muita coisa para contar. Fique ligado aqui no conteúdo dos canais e dos perfis do mister da torcida, tá legal? Saudações rubro-negras, até a próxima!